Ser revistada ou chamada de lado em aeroportos por segurança nunca é agradável. Mas, neste momento, existe um fenômeno acontecendo online de jovens islamistas que estão reclamando do fato de serem constantemente retiradas das filas de segurança. Constantemente revistadas por causa de sua aparência e por causa de sua associação com a religião. Vídeos como este. E eu tenho muito a dizer sobre esse assunto. Vamos assistir. Mano, eu fui revistada por motivos religiosos e colocada em uma sala. E a moça que fez isso ficou passando cotonete nas minhas mãos e fazendo umas coisas super exageradas. Ok, então são lágrimas de crocodilo. Tem alguém muito ofendida porque tentaram atacar minha religião. E eu entendo. Mas a gente precisa se perguntar uma coisa um pouco diferente. Ok? E eu acho que o deputado Chiproy faz um bom trabalho ao levantar essa questão. Com toda essa confusão na TSA, talvez nossos telespectadores mais jovens nem saibam disso. Mas já houve uma época em que você não precisava esperar horas em filas para passar pela segurança no aeroporto. Existia um tempo antes disso. E vou deixar para vocês entenderem quando tudo isso mudou. Eu vou explicar em 1 minuto. A TSA, de que estamos falando agora, está sem financiamento adequado. Estamos tendo que financiar por outros meios porque os democratas não querem financiar o DHS por causa do ICE e da patrulha de fronteira. Tudo isso está relacionado, aliás. A TSA seria necessária se não fosse pelo Islã? Será que teríamos meu pai? Quando ele costumava voar, eu me lembro, quando criança, de voar, a gente simplesmente ia ao aeroporto e entrava no avião. É isso mesmo, a gente não passava por segurança. Bom, tudo bem, agora temos segurança. Agora, não estou dizendo que não existam pessoas de outras religiões, pessoas que se dizem cristãs, que cometem atos horríveis. Sabe, eu não sei qual era a religião de Timothy McVeigh quando ele matou 168 pessoas há 21 ou 31 anos em Oklahoma City. O que eu diria é que as 20 maiores ameaças terroristas do mundo são todas islâmicas. E nós temos uma cultura e pessoas que estão cumprindo uma missão ideológica política de entrar e, nas próprias palavras deles, de acordo com a Irmandade Muçulmana, travar jihad contra o Ocidente. E nós importamos 5 milhões de pessoas de países de maioria muçulmana com pessoas que professam uma ligação com a religião islâmica, dos quais há um grande número, se não a grande maioria, que concordaria com os princípios da Irmandade Muçulmana em travar jihad contra o Ocidente? Ok. O que ele diz aqui é importante, pois ao ver o vídeo pela primeira vez, você pensa, isso é tão injusto, essa jovem está sendo revistada e sofrendo. Por que eles são tão racistas? Nunca. Eu viajo 2 vezes por semana. Isso nunca aconteceu na minha vida. As pessoas passavam por mim com moletons ou jaquetas mais grossos. O que você sabia surtando um pouco? Ela estava exagerando naquelas estratégias insanas de revista. É tão estúpido. Então, quando você assiste isso, como qualquer pessoa, você pensa, uau, eles são tão terríveis. É só porque ela está usando o hijab. Você volta ao ponto dele, que foi, para quem pergunta, após o 11 de setembro que a segurança mudou nos aviões. Após diversos sequestros de aviões por motivos religiosos que se tornaram um fenômeno global, grupos terroristas buscavam sequestrar aeronaves para suas agendas políticas. Enfim, o 11 de setembro, obviamente, foi o mais marcante e o mais famoso. E as pessoas perceberam depois disso que, ok, algo precisava mudar na segurança em relação aos aviões. Mas o motivo específico pelo qual precisava mudar era por causa do terrorismo islâmico. Então você precisa começar a se perguntar isso. Primeiro de tudo, sem o terrorismo islâmico, será que teríamos esse nível de segurança? Pense bem, me diga o que você acha. Segundo, por que eles estão aí se fazendo de vítimas quando estão se associando a uma entidade que promove agendas políticas islâmicas e apoia a jihad? Não estou dizendo nada sobre a Ucrânia. Não conheço as crenças políticas dela, mas sei as religiosas. No fim, se há um grupo travando jihad orgulhosamente e de modo mais intenso e intencional, promovendo orgulhosamente essa mentalidade de vítima que vemos por toda parte. O que você acha que vai acontecer se você sair por aí, literalmente usando um selo de aprovação que diz: ei, eu me associo com essa entidade? Faço parte desse grupo religioso e alguns são problemáticos, mas não todos.
Não estou dizendo que todos os muçulmanos sejam assim. No entanto, se você vai se associar a um grupo que é o problema e o motivo pelo qual todos nós temos que sofrer, todos nós, cada pessoa que tem que passar pela segurança do aeroporto, sofre por causa disso, por causa do jihadismo islâmico. Só quero deixar isso muito claro. Por que você está reclamando disso? Você está se juntando de propósito a um grupo que causa problemas para todos, com pessoas que fazem isso em um avião. O nome do humilde é serva de Alá. Bloqueando um avião com suas orações como um sinal de serva de Allah. Intimidando, dizendo, você também deveria ser serva de Alá, certo? Vamos assistir ao resto do que Chip Roy tem a dizer, porque isso está se tornando cada vez mais um fenômeno online. E promovendo o avanço do Islã. Eu acho que isso é uma afronta ao nosso modo de vida. E então a Sharia, que é central para a fé, vai contra os nossos valores da civilização ocidental, contra a igualdade perante a lei, contra a 14ª emenda da Constituição, contra as leis dos Estados Unidos e as leis do Texas, estado no qual eu moro e represento. Por isso acredito que essas coisas são incompatíveis. Eu acredito que os valores ocidentais tornaram este mundo um lugar muito melhor. Eu acredito que na medida em que estávamos promovendo os valores ocidentais ao redor do mundo, o mundo era melhor. Eu acho que, se você olhar as fotografias de mulheres jovens em 1979 no Irã, a vida delas era incomparavelmente melhor do que o que vimos nos últimos 50 anos desde então. Acho que, ao ver aquelas mulheres resistindo, há 2 mulheres num carro, vestidas com roupas ocidentais, segurando uma foto do Ayatollah em 1979. É como dizer, vocês sabem o que vem aí? Não seria bom. Precisamos reconhecer isso. Não se pode dar uma menina de 8 anos em casamento. Você não pode simplesmente decidir unilateralmente como homem que sim, estou me divorciando da minha esposa e então basicamente permitir, sabe, fazer um acordo onde ela se case com outra pessoa. Você não pode ter assassinatos por honra. Ele está avançando para esses outros pontos, que novamente, sabe, eu concordo com você. Você já conhece minha opinião sobre isso. Mas isso está novamente se tornando um fenômeno super difundido. E eles estão por aí, lamentando o fato de que isso está acontecendo com eles. Elas chegam seguras de burca, cobertas da cabeça aos pés, e depois ficam chateadas. Agora, de novo, essa é uma questão sempre complicada, porque a questão das liberdades religiosas, nas quais todos acreditamos, versus quando a religião simplesmente ultrapassa um limite e nos deixa todos vulneráveis, certo? Todas queremos viver em uma realidade onde isso não seja problema. Levantem-se, vamos! Levantem-se todo mundo! Desliga aí, amigo! Levantem-se! 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 Ei, o quê? Me diga pra ficar limpa, viu? Este vídeo mostra um homem retirado de um voo nos Estados Unidos após um lembrete de oração do Ramadã, interpretado como ameaça. Esse é o dilema que todos nós enfrentamos, porque a maioria de nós são pessoas normais e legais que só querem ter sua própria liberdade religiosa, e você tem a sua, e que todo mundo simplesmente nos deixa em paz. Mas quando você está lidando com liberdades religiosas, que na verdade são apenas uma agenda política disfarçada de liberdade religiosa, você fica constantemente com esse sentimento duplo de eu não quero ser desagradável, eu não quero dizer nada ruim, quero permitir que essa pessoa não seja revistada. Gostaria que todos passassem pela segurança do aeroporto sem sofrimento. Isso não deveria ser normal? É claro que eu não quero ser apalpada por alguém que está verificando se eu tenho uma bomba na minha saia. Tipo, ninguém quer passar por essa experiência. Ninguém, literalmente 0 pessoas por aí. Mas ao mesmo tempo, se você vai usar uma burca que cobre todo o seu rosto e te associa a uma entidade que está publicamente declarando seu compromisso com a jihad, pare de reclamar sobre isso. Não sei mais o que dizer. Obrigada pela atenção.